Meninos e meninas de todas as idades, vocês gostariam de ver algo realmente estranho? Este é o nosso Arqueologia especial de Halloween, onde contarei sobre algumas das descobertas arqueológicas mais recentes e que envolvem o mundo sombrio. Bruxas? Vampiros? Aqui você encontrará isso e um pouco mais. E caso você ainda não me conheça, meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E espalhe pelo cômodo seus amuletos de proteção. Tranque as portas e as janelas, porque todas as descobertas que estou trazendo para vocês são recentes. Descoberta arqueológica realizada na Itália apontam que os romanos, há mais de 1000 anos, tinham medo que os mortos retornassem à vida e espalhassem doenças. A evidência está no corpo de uma criança de 10 anos de idade, que foi sepultada com uma pedra na boca. A descoberta ocorreu em um local chamado Cemitério das Crianças, onde outrora estava uma vila romana. E lá tem outras evidências do medo dos romanos em relação ao desconhecido, já que lá foram encontrados ossos de sapo, garras de corvos e caldeirões de bronze, itens que os arqueólogos responsáveis pelas pesquisas dizem ser coisas comuns na prática da bruxaria antiga. Possivelmente muitos desses objetos foram postos lá para evitar que os mortos retornassem à vida. E é claro que os arqueólogos cogitaram que a pedra foi parar lá na boca por puro acidente. Mas eles identificaram as marcas dos dentes da criança nela, o que aponta que a pedra foi encaixada lá intencionalmente. Aí vocês me perguntam, então quer dizer que a criança estava viva quando colocaram a pedra? Não, gente, pode ser que quando foram colocar a pedra, eles tenham tentado encaixar mais, sabe? Hoje a tal criança, a qual não se sabe se é um menino ou uma menina, é conhecida como vampiro de Lugnano. E graças às pesquisas da bioarqueologia, ou seja, a análise dos seus restos, sabemos que ela tinha malária quando morreu, o que choca com a evidência escrita, que aponta que durante o século V a malária devastou parte da Itália. E em outra parte do cemitério foi encontrada uma menina de 3 anos, que foi enterrada com pedras pesadas sobre os braços e os pés. Outra tentativa de impedir que os mortos saíssem de suas tumbas. Essas descobertas já foram feitas já faz um tempo, mas as pesquisas no cemitério se seguem até hoje. Então é mais provável que teremos mais novidades. A nossa segunda notícia também tem a ver com vampirismo. Em 1990, 3 meninos brincando perto de um poço de areia e cascalho, em Griswold, Connecticut, desenterraram 2 crânios humanos. Eles nem imaginavam, mas tinham acabado de descobrir o que mais tarde seria conhecido como o cemitério da família Walton. Encontrar cemitérios em fazendas antigas é bem comum na Nova Inglaterra, mas o que foi encontrado em uma das sepulturas descobertas em 2012 foi o que chamou a atenção. O caixão, marcado com taxinhas que soletravam JB55, continha um corpo cujo crânio tinha sido retirado da coluna vertebral e colocado em seu peito, em cima dos seus fêmures, que são os ossos das coxas e por sua vez foram colocados cruzados. Espera que eu vou explicar melhor isso aí. Ou seja, retiraram os fêmures do seu local original, que são as pernas, e colocaram cruzados sobre o peito. E com a cereja do bolo, que é o crânio em cima deles. Outro detalhe é que a caixa torácica, que é essa região aqui, estava quebrada. Então, após análise, os arqueólogos apontam que 5 anos após o corpo ter sido sepultado, ele foi exumado, porque alguém queria destruir o seu coração, mas provavelmente não encontraram coração algum. Mas como alternativa, quebraram a caixa torácica e colocaram os outros ossos por cima. Até então, esse caso foi um completo mistério. Quem era essa pessoa e por que o seu corpo passou por esse tipo de violação? Para descobrir tudo isso, os pesquisadores precisaram aplicar exames de DNA, análise nos ossos e uma pesquisa documental pela cidade. Juntando tudo isso, eles descobriram que JB55 possivelmente refere-se a um agricultor chamado John Baber. Para variar, um obituário de 1826 para um garoto de 12 anos chamado Nicholas Baber menciona o seu pai, John Baber. Daí vejam só, os arqueólogos lembraram que um caixão com as inscrições NB13 foi encontrado próximo ao túmulo de JB55. Ou seja, estas eram evidências de que os dois poderiam ser pai e filho. E por fim, o DNA apontou que quando JB55 morreu, ele tinha tuberculose. Mas isso não explica porque um agricultor passou por um tratamento desses após falecer. Ou será que explica? Por que as pessoas desconfiaram que ele seria um vampiro? Ainda mais 5 anos após a sua morte. No início de 1800, um pânico de vampiros acabou varrendo a Nova Inglaterra e outras partes dos Estados Unidos. Tudo isso por conta de um surto de tuberculose. Na época não se tinha muito conhecimento científico de como funcionava essa doença e nem como tratá-la.
O máximo que as pessoas tinham era a crendice popular. Então, quando eles olhavam alguém doente, ficando com a pele pálida, os olhos afundados e às vezes o sangue escorregando pela borda da boca, eles achavam que era um vampiro. E outro fato que deixou as pessoas surtadas é que mesmo após o indivíduo morrer, a doença misteriosa continuava a se alastrar pela vizinhança. E por mais que os médicos explicassem que a culpa era da tal da tuberculose, muitos achavam que os culpados eram os mortos que levantavam da tumba para espalhar a morte. Foi por conta dessa crença que o JB foi exumado e tratado da forma como foi. Quem fez isso? Muito provavelmente os seus parentes ou vizinhos. Agora, vocês notaram a linha do tempo? O cemitério foi encontrado em 1990. O corpo do fazendeiro em 2012. Mas só souberam a identidade dele agora em 2019. Quando eu falo que a arqueologia é um trabalho que envolve muita paciência, é disso que eu estou falando. Escavações nas ruínas de uma estalagem escocesa chamada Wilkie House Inn apontam a presença de proteção contra bruxas. Esta proeminente estalagem foi fechada em 1819, por conta de uma série de fatores, dentre eles uma série de desmatamentos para criar pastos para ovelhas. E décadas mais tarde, a estalagem tornou-se ruínas. Bem, séculos depois, arqueólogos foram trabalhar lá e encontraram coisas que normalmente encontramos em sítios arqueológicos domésticos, como moedas, restos de louças, ossos de animais, restos de roupas. Porém, alguns artefatos um tanto atípicos também foram encontrados no local. É exemplo de uma pedra com uma cruz invertida e esculpida, a qual os pesquisadores acreditam que fazia parte da estrutura da lareira da estalagem. A presença de uma cruz invertida ali era uma esperança de evitar que as bruxas entrassem voando pela chaminé. Essa estalagem foi construída entre o século XVIII e XIX, e o medo de bruxas invadindo lugares para trazer o mal ou sequestrando crianças era ainda muito real. Lembre-se que, assim como no caso dos vampiros, as pessoas atribuíam às bruxas a culpa por certas fatalidades. E igualmente ao caso dos vampiros, os vizinhos tendiam a apontar alguém como uma bruxa. Geralmente as pessoas nem sequer realizavam feitiçarias de fato, só mexiam com questões que eram consideradas tabus ou não estavam dentro dos padrões da sociedade. Dois exemplos simples eram as mulheres parteiras ou as mulheres nativas americanas. E é sobre essas últimas que tem a ver a próxima notícia. Uma equipe de arqueologia que está escavando em um sítio arqueológico onde outrora existiu o Forte San Juan, um local colonial espanhol no oeste da Carolina do Norte, descobriu algo um tanto desconcertante. Um pedaço de metal que estava saindo do chão perto de uma casa próxima aos restos do forte. Através de pesquisas, a equipe de arqueologia descobriu que os espanhóis colocavam ferro incorporados ao forte, cuja construção foi iniciada em 1567. Eles colocavam esses ferros como uma maneira de se protegerem das mulheres nativo-americanas, que os alimentavam, porque eles acreditavam que elas eram bruxas. Tipo, as mulheres iam lá, alimentavam os caras ainda ficavam acusando a mulher de bruxaria. Isso que é gratidão, hein? Sobre isso, eu achei até interessante uma das colocações do arqueólogo que coordena as escavações arqueológicas no local. Ele disse o seguinte: muitas pessoas pensam que os povos nativos não são civilizados. Mas aqui temos os europeus modernos, que empregam esse tipo de folclore para afastar magia. E esse foi o nosso Arqueologia especial de Halloween. Mas não sai ainda desse canal, porque temos um vídeo sobre demônios do Egito Antigo na série O Mundo Sombrio de Sabrina. Assim como eu tenho um vídeo onde mostro a mais antiga fantasia de múmia para o Dia das Bruxas. Confira tudo isso nessa playlist aqui. Vou ficando por aqui e cuidado com a maldição.